Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje. Nós vamos falar hoje sobre o núcleo e os ácidos nucleicos. Os objetivos da nossa aula, nós vamos então mostrar a estrutura do núcleo da célula, os tipos de célula conforme a classificação e as diferenças entre os ácidos nucleicos. Vamos lá? Somente relembrando aquilo que a gente já sabe. A célula, então, ela é dividida em três partes: a membrana plasmática, o nosso citoplasma e o núcleo, onde hoje o nosso foco principal será nele. O núcleo da célula. O núcleo, gente, geralmente ele está situado no centro da nossa célula. Ele pode ou não apresentar uma membrana em volta dele, que nós damos o nome de membrana nuclear, ou também chamamos de carioteca. Dentro, então, do nosso núcleo, nós vamos encontrar o carioplasma, que é como se fosse um gel ali dentro, onde estão mergulhados dentro dele duas estruturas do núcleo: os nossos cromossomos e o nucleolo. Mas qual é a função do núcleo? Bom, o núcleo ele é responsável por coordenar todas as atividades da nossa célula. Por isso que eu falo que o núcleo é o cérebro da nossa célula. Ele comanda tudo que a célula deve executar. Mas vamos olhar mais detalhadamente a estrutura do núcleo. Então, nesta imagem, nós conseguimos olhar essa estrutura do núcleo. Então, nós vamos ter lá a membrana que envolve o núcleo, que é chamado de membrana nuclear ou também carioteca, onde vai apresentar poros, buraquinhos nessa carioteca. Eles são importantes para a entrada e saída do RNA. Lembra que vai lá até o ribossomo, falando para o ribossomo qual é o tipo de proteína que ele vai produzir? Essa informação ela vem do núcleo e ela é levada pelo nosso RNA. E para o RNA sair do nosso núcleo, ele utiliza então esses poros da nossa carioteca. Encontramos lá aquele gel que nós damos o nome de carioplasma e as duas estruturas dentro do núcleo, os nossos cromossomos. Os nossos cromossomos, se a gente for olhar mais profundamente, nós vamos encontrar lá dentro a nossa molécula de DNA. Então, o cromossomo é como se a gente pegasse a molécula de DNA e colocasse em uma prensa e apertássemos essa molécula de DNA. Nós vamos originar, então, os cromossomos presentes nas nossas células. Na célula humana, todas as células humanas, que são células diploide, vão apresentar 46 cromossomos. Apenas as nossas células gaméticas que vão apresentar a metade da quantidade de cromossomos, que serão 23 cromossomos, ok? E a outra estrutura são os nucleolos, que são estruturas responsáveis principalmente por produzir os nossos ribossomos, que vão fazer a síntese de proteínas. Bom, quais são então os tipos de célula? Como que nós classificamos as células? Bom, utilizamos para classificar as células a membrana nuclear, a carioteca. Então, aquelas células onde não apresentam carioteca, não tem carioteca, são chamadas de células procariontes. São as células mais primitivas. São os exemplos que nós temos de células procariontes são as bactérias ou cianobactérias, também chamadas de algas azuis, onde o núcleo, o material genético dessa célula vai ficar disperso no citoplasma. Já a outra classificação, onde as células apresentam essa membrana nuclear, essa carioteca, nós damos o nome de células eucariontes. Quem são os exemplos de células eucariontes? Então, célula animal, célula vegetal, célula fúngica, célula protista, são todos exemplos de células que têm essa membrana nuclear, delimitando o material genético. Então, os cromossomos e o DNA vai ficar delimitado dentro do núcleo da nossa célula. Bom, e esses ácidos nucleicos?
Os ácidos nucleicos presentes no nosso núcleo, eles são classificados em 2 tipos. Nós temos o DNA, que significa essa abreviação, ácido desoxirribonucleico, e ele tem a principal função de armazenar as informações genéticas do nosso corpo. Que informações genéticas são essas? Tipo de pele, coloração de olho, tipo de cabelo, e também informações genéticas que podem trazer um malefício para o indivíduo. Por exemplo, câncer, doenças autoimunes são transmitidas através desses ácidos nucleicos do DNA. O DNA é uma molécula de fita dupla, como nós estamos vendo ali na imagem. E ele é produzido através da autoduplicação dele. Já outro ácido nucleico presente no núcleo é a molécula de RNA, que ela é produzido através do DNA e ela tem a função principal de coordenar a produção de proteínas e enzimas do nosso corpo. E ela apresenta uma fita única, uma fita simples que a gente chama. Então são esses os 2 tipos de ácidos nucleicos que nós vamos encontrar no núcleo da nossa célula. Se a gente olhar mais profundamente esses ácidos nucleicos, nós vamos ver que eles são formados por pequenas unidades chamadas de nucleotídeos. O que é composto um nucleotídeo? Um nucleotídeo vai ter um grupo fosfato, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. E esses nucleotídeos são iguais para os DNA e para o RNA? A gente vai ver agora. Em relação ao grupo fosfato, o grupo fosfato ele é igual tanto na molécula de DNA quanto na molécula de RNA. As pentoses, os açúcares, eles são diferentes. Na molécula de DNA, o açúcar é a desoxirribose, que nós estamos vendo aí a imagem dela. No RNA, o açúcar é a ribose, como nós estamos vendo na imagem ao lado. Vocês estão vendo que eu demarquei a estrutura que diferencia os açúcares? Então, na ribose, nós vamos ter a presença da hidroxila, dessa moléculazinha de OH que está ligado a esta pentose. Já na desoxirribose, nós vamos ter apenas o hidrogênio ligado a esta pentose. As bases nitrogenadas também são diferentes do DNA para o RNA. Então aqui, na molécula de DNA, nós vamos ter as bases adenina, guanina, citosina e timina. Já no RNA, nós vamos ter a adenina, a guanina, a citosina e a uracila, tá? Então essas 2 primeiras bases nós damos o nome de bases púricas e aqui embaixo as bases pirimídicas. Mas aonde está a diferença, professor? Aqui está a diferença. No DNA, nós vamos ter a base nitrogenada chamada de timina. No RNA, essa base ela é substituída pela uracila. Bom, para facilitar para vocês, nós montamos uma tabela resumo, onde nós colocamos as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. Então, a estrutura do nosso DNA, ele apresenta um filamento duplo na forma de espiral. No RNA, é um filamento simples, uma fita simples. A pentose, o açúcar no DNA, é a desoxirribose. No RNA, é a ribose. As bases nitrogenadas púricas no DNA é a adenina e a guanina, no RNA também é a adenina e guanina. Já as pirimídicas, no DNA é a citosina e a timina, no RNA é a citosina e a uracila. A origem do DNA é feita através do processo de autoduplicação, ele se replica, e no RNA ele precisa ser transcrevido pelo DNA. A função do nosso DNA, então, é guardar as informações genéticas e do RNA coordenar a síntese de proteínas. Aonde que está localizado o nosso DNA? No núcleo celular. E o nosso RNA?
O nosso RNA está presente no núcleo, mas também no citoplasma. Lembra que ele vai até o ribossomo para fazer a produção de proteínas? Ele coordena esse processo de produção de proteínas. Então, aqui uma tabela para facilitar o estudo de vocês. Pessoal, muito obrigado e aguardo vocês nas próximas aulas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e curta o nosso canal. Ative o sininho para as notificações. Beijão. Tchau, tchau.